Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como que funciona a instalação de um sistema operacional com o VirtualBox. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar então o VirtualBox. Eu vou mostrar assim de uma maneira resumida como faz, né? E também a gente vai precisar de um sistema operacional. Então, como um estudo de caso, a gente vai usar aqui o Ubuntu Linux, né? Que é uma distribuição em que a gente consegue ter acesso à imagem de uma maneira simples e a gente consegue fazer então um estudo de caso para ver como é que funciona esse software. Bom, como que eu instalo o VirtualBox? Normalmente você vai acessar no site aqui, né, no virtualbox.org, e aqui a gente tem a opção de downloads, tá? Então quando você clica na opção download, você tem aqui as opções, né, de qual que é o tipo do teu sistema operacional. Aí ele vai perguntar se é o Windows, Linux, enfim, né, você vai escolher aqui. Talvez a maioria de vocês esteja usando o Windows, né? Ou pode ser o Linux também, enfim. Eu vou clicar no Linux para vocês verem aqui como é que funciona. Aí depois você pode escolher qual que é a tua distribuição, tá? Então aqui no caso, né, eu estou usando o Ubuntu 20.04, eu escolheria essa opção. Quando eu clico nela, então eu posso fazer o download, né? Vou clicar aqui para vocês verem como é, e ele já está fazendo aqui, né, o download. Então eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele instalado. Bom, quando a gente está usando o Ubuntu, eu vou mostrar aqui para vocês que existem outras formas, né, de fazer a instalação de programas, que é através aqui do Ubuntu Software, né, que é uma plataforma aqui para você conseguir instalar softwares de maneira automática, né. Então, o que eu acho bem interessante, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é. Quando você clica aqui na lupa, então, ó, você vai digitar aqui VirtualBox. Ó. E quando você digita, ele vai fazer uma pesquisa e você encontra ele aqui, ó. Então vejam, eu tenho só a opção de remover, né? Mas se você não tem instalado ele e você quisesse, apareceria aqui a opção instalar, você clicaria nela, ele pediria teu usuário e senha e aí você confirma, ele faria a instalação automática para você sem precisar entrar no site, tá? Então esse aqui é só uma dica para vocês aí como é que funciona. Se você está usando o Windows, né, então você escolheria a outra opção e basicamente o processo de instalação não tem muito segredo, tá? Você vai baixar ele, vai dar clique duplo e vai seguindo os passos ali, você consegue, não tem muito mistério nisso aí. Bom, a outra coisa que a gente vai precisar aqui, ó, vai ser a imagem do Ubuntu. Como que eu consigo ela? Aqui no caso é o Ubuntu, tá, pessoal? Mas poderia ser qualquer outro tipo de sistema operacional. Poderia ser, por exemplo, o Windows, poderia ser qualquer outro tipo de sistema operacional. Só que para fazer o teste, a gente precisa ter, né, uma imagem de um sistema operacional que seja gratuito, enfim, né? Então, por exemplo, lá no caso do Windows, você consegue usar ele por meio de licenças, né? Então, aqui no meu caso, como eu não tenho, eu vou usar o Ubuntu, que a gente consegue usar ele sem problema nenhum, sem ter a licença, né? Então, basicamente, como que funciona? Você vem aqui em Download, né? Você pode fazer esse processo aqui para ver como é que funciona. E você vai ter algumas opções aqui, ó. Por exemplo, o Ubuntu Desktop e o Ubuntu Server. Por enquanto, vamos desconsiderar, tá, essas outras duas aqui, o Ubuntu for IoT e o Ubuntu Cloud. Vamos focar primeiro nessas duas, tá? Bom, o Ubuntu Desktop, ele é uma distribuição para você usar o teu Ubuntu no teu dia a dia, para o usuário final mesmo, né? Então, qual que é a diferença entre essas duas aqui? Eu tenho o 20.04 LTS e o 2104. O 2004 LTS, esse LTS é o Long Term, tá? Então significa que é uma distribuição que vai receber um suporte por 4 anos. Então normalmente se você vai usar o Ubuntu, você quer instalar ele na tua máquina, eu sugiro que você faça essa instalação aqui, baixa esse aqui, tá? O Ubuntu 2004. O 2104, no meu caso aqui, é a versão que está no momento, tá? Então normalmente essa versão aqui ainda não tem, ela não está no Long Term, né? E aí então ela não tem esse suporte. Então eu recomendo que vocês usem essa aqui, a 20.04. E o Ubuntu Server, ele é recomendado mais para o usuário que já tem bastante experiência, porque normalmente você não vai ter a funcionalidade da interface gráfica. Então você já tem que dominar como que funciona os comandos no Linux, né? Então são coisas assim que talvez um usuário comum que está começando agora, ele não vai conseguir. Então eu sugiro que fique mais assim para aquele usuário mais avançado, que já tenha bastante experiência, né? E para um teste inicial, alguma coisa assim que eu acho que é esse público aí que está acompanhando o vídeo, eu sugiro então o Ubuntu Desktop. Bom, mas vamos lá. Então quando eu abro aqui o VirtualBox, tá? Eu vou abrir aqui com vocês. Percebam o seguinte, ó. Ele vai trazer essa interface pra gente, tá?
como que eu vou só mostrar um passo a passo, tá? Não vou me aprofundar, assim, a ideia não é fazer um tutorial muito detalhado, mas sim mostrar como usar a ferramenta de uma maneira simples, tá? Então, no nosso caso, a gente vai em novo, tá? Se eu posso, depois que eu crio uma máquina virtual, eu posso exportar e importar ela, se for o caso, tá? Mas aqui a gente vai em novo e vamos dar um nome. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar o nome VM Ubuntu, tá? Vou chamar assim, ok? Então, ele vai perguntar aqui, ó, ele já identificou que é um Linux e ele já identificou que é o Ubuntu, tá? Aqui teria outros tipos, se fosse o caso, eu poderia escolher, mas o meu caso é isso aí mesmo, é o Ubuntu 64 bits. Poderia ser outros, né, sistemas sem ser o Linux aqui, Microsoft e tudo mais, mas no nosso caso vai ser o Linux mesmo, né? Então eu dou um próximo. Aqui ele vai perguntar o tamanho de memória, tá, pessoal? Então, o que é importante aqui? A gente não colocar um valor muito pequeno, porque senão a nossa máquina não vai funcionar. E não colocar um valor muito grande nessa área aqui que está em vermelho, tá? Até essa parte, enquanto estiver dentro aqui dessa área verde, significa que o nosso computador, ele vai conseguir, ele tem memória suficiente para operar, tá? Então, para fazer um teste, a gente vai deixar essa opção padrão mesmo. Aqui nós temos a opção de, ele já diz, olha, você tem que criar um disco no mínimo de 10 GB, a gente vai usar a opção padrão e vamos avançando. O VDI também, tá? Dinamicamente alocado. Aqui vamos deixar com 10 GB mesmo, né? E vamos criar. Pronto. Basicamente é isso aqui, tá criado, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu já tenho aqui a imagem do Ubuntu, né? Conforme eu comentei com vocês. Então agora a gente precisa fazer uma associação entre essa imagem do Ubuntu e a minha máquina virtual. Como que eu faço isso? Eu vou aqui em configurações. Vai abrir essa nova janela pra gente aqui. E o que nos interessa é o armazenamento, tá? Percebam que aqui onde diz vazio, é essa mídia aqui que a gente precisa associar com a nossa imagem. Então eu vou clicar nela aqui, ó, e vou aqui nesse cantinho aqui onde tem esse CDzinho, tá? Vejam que ele está dizendo, ó, IDE secundário master, que é como se fosse colocar uma mídia ali, como se fosse um drive de CD, né? Então eu clico nela, ó, e vou em escolher uma imagem de disco, tá? Então assim, ó, no meu teste aqui, tá? Eu vou usar essa versão do Ubuntu 14.04. Tá? Porque essa aqui é uma versão do Ubuntu que eu vou precisar, então eu escolhi ela, tá? Mas você pode usar outra, o que eu vou explicar aqui funciona da mesma forma, tá? Então eu vou em abrir, depois que você usa uma vez, né, você pode ver que ele já deixa salvo aqui, ó, o Ubuntu 14.04.iso, tá? E no momento que aparece aqui, ó, eu posso dar o OK. Depois disso, agora começa o processo de instalação. Eu clico em iniciar, né? Ele pergunta para eu selecionar o disco rígido. Eu vou selecionar esse aqui mesmo. E agora, pessoal, basicamente o passo a passo de instalação, tá? A gente vai fazer a instalação padrão, sem muitas coisas diferentes. Então, eu vou maximizar aqui para ficar um pouco melhor, né? E olha, ele já dá uma mensagem aqui, ó. Você tem a opção autocapturar teclado ligada, tá? Isso fará com que a máquina virtual automaticamente capture o teclado, às vezes que a janela da VM seja ativada, tá? Essas opções aqui, por enquanto, e ele também fala a integração do ponteiro com o mouse, tá? Que quando você clica 2 vezes, ele captura o mouse e não vai funcionar na máquina hospedeira. Mas por enquanto a gente não vai se preocupar muito com isso, tá? A gente vai só fechar essas observações aqui e vamos esperar então aqui a inicialização, tá? Bom, pessoal, então assim, ó, como é um vídeo mais didático, eu vou deixar aqui em português do Brasil, né, para ficar mais fácil para todo mundo entender. E, por enquanto, tá, a primeira opção que eu vou fazer, eu vou nessa aqui, experimentar o Ubuntu. Eu poderia fazer aqui a opção de instalar o Ubuntu, tá? Eu já fiz uns testes, mas acontece que aqui existe uma desconfiguração um pouco do ambiente, tá? Então, como eu vou explicar para vocês um tutorial, né, eu vou no experimentar e depois eu vou fazer a instalação, tá? Então, vamos usar aqui essa opção pra gente ver como é que funciona, tá? Por quê? Porque quando eu uso essa opção experimentar, ela é útil, por exemplo, como a gente chama do Live CD, né? Se você quer só usar o Ubuntu e ver como é que ele funciona, você não precisa instalar ele na tua máquina. Você pode fazer um pendrive bootável e conectar ele no teu computador, né? Configurar a BIOS para fazer o boot por lá e testar todos os recursos. Por exemplo, eu quero ver se o meu hardware vai funcionar certinho, se ele vai identificar o monitor, vai identificar a placa de rede. Você pode fazer só esse teste sem precisar fazer a instalação, né? O que é muito legal. Bom, então agora que ele iniciou aqui, como é que eu faço? Eu vim em instalar, né? Dou um clique duplo, normal. E ele vai começar aqui o processo de instalação, tá? Então veja o seguinte, ó. Ele já colocou aqui a opção português do Brasil. Então a gente vai em continuar.
Olha, ele já me deu algumas opções aqui, ó, que eu cumpro todos os requisitos, né? Eu tenho pelo menos 7,3 GB de espaço, eu estou conectado a uma fonte de energia, eu estou conectado na internet, tá? Então, essas opções aqui de baixar atualizações e instalar programas de terceiros eu acho útil, tá? Então eu vou marcar elas e eu recomendo que vocês façam também quando vocês forem fazer uma instalação aí do Ubuntu. Por quê, pessoal? Porque assim, ó, normalmente o sistema ele precisa de atualização, né? Então quando você baixa automaticamente, ele já vai fazendo tudo isso. E muitos drivers do computador, eles são de terceiros, né? Então ele já faz isso aí automático para nós. Olha, o tipo de instalação. No nosso caso aqui, que provavelmente vai ser o caso de vocês também, a gente vai nessa primeira opção mesmo, padrão, apagar o disco inteiro, tá? Então vamos lá. Por quê? Porque eu não tenho nenhum outro sistema operacional instalado junto, né? Então ele já cria automaticamente para mim aqui a opção de memória swap, né? Que é um espaço de área de troca que o sistema operacional Linux usa, né? Quando acaba o limite de memória RAM, então ele faz essa troca, né? E ele já criou aqui o ext4, que é a partição que eu vou usar mesmo. Então eu só vou em continuar. Aqui ele vai perguntar pra gente a questão do horário. Vou deixar essa opção mesmo aqui em São Paulo. Essa opção do teclado aqui, pessoal, percebam que aqui ele já começa um problema de desconfiguração. Que se fosse naquela outra tela, a gente não conseguiria ver tudo isso aqui, ó, tá? Então vamos lá, ó. Aqui o que você precisa fazer? Você precisa testar o teu teclado para ver se está tudo certo. O que você precisa testar? Por exemplo, o C cedilha, tá? Para ver se está tudo certinho, a acentuação, algum caractere especial do teu teclado, tá? Então assim, esse aqui deu certo para mim. Então no meu caso não tem problema, ele identificou tudo certinho. Caso ele não identifique, tá? Você tem a opção aqui, ó, detectar layout do teclado. Se você clicar nela, o sistema vai começar a te fazer algumas perguntas, ó. Então, ó, por favor, pressione uma das teclas. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer, ó, Y. Eu tenho W, vou pressionar. Esse caractere aqui não está presente. O E também não está presente. O cedilha sim. Aí ele pede para pressionar essa tecla aqui, né? Eu pressionei, pronto, ele já identificou para mim o teclado, que é o mesmo que estava antes. Então tudo bem, eu vou pegar aqui e vou no continuar. Ele vai pedir o nome, né, do meu usuário, então eu vou colocar aqui Ricardo. Senha, eu vou criar uma senha qualquer, repito ela. E no meu caso eu vou deixar aqui, ó, iniciar sessão automaticamente, porque é uma máquina virtual, para mim não tem problema, né, não vou querer autenticar sempre. E dou continuar aqui. Bom, pessoal, agora começa o processo, tá, da cópia de arquivos. Essa parte que vai demorar um pouquinho, tá? Então, eu vou avançar um pouco aqui pra gente não perder muito tempo, mas ele pode demorar um pouco, aí você pode tomar um café, alguma coisa assim. Bom, pessoal, então, para vocês aí deve ter passado bem rapidinho, né? Mas esse processo de instalação aqui pra mim demorou cerca de uns 40 minutos, tá? Isso tem a ver um pouco com a configuração de hardware da minha máquina aqui. Não é uma máquina, minha máquina hospedeira, né? Não é uma máquina assim tão boa, mas também não é uma máquina assim tão ruim. De repente, e aí para vocês pode ser um pouco mais rápido ou não, tá? Talvez vocês podem se ocupar fazendo outra coisa, enfim, mas eu acelerei aqui o processo para ficar mais rápido para vocês. Então veja o seguinte, depois que é instalado, ele pergunta aqui essa confirmação, né? Se a gente quer reiniciar agora ou continuar testando. Então a gente vai pegar aqui e reiniciar agora. Vocês vão ver aqui que a minha máquina virtual ela vai reiniciar, né? E ele vai pedir também a confirmação para eu remover a imagem, tá? Por quê? Porque se eu não remover a imagem que eu baixei do Ubuntu, aqui da inicialização, ele vai de novo entrar pelo boot, né, daquela imagem, fazendo de novo um processo de instalação e não é o que a gente quer usar agora o sistema, né? Aí agora eu vou testar então para ver se tá dando tudo certo, né? Eu vou pegar e vou iniciar ela novamente. Vou fechar aqui essas mensagens aqui, por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. Pessoal, então assim, ó, agora ela iniciou aqui minha máquina virtual, né? Então percebam o seguinte, ó, eu tenho todos os programas aqui do Ubuntu, no meu caso, né? E eu posso usar esses programas aqui dentro da minha máquina virtual. Eu tenho um espaço de armazenamento que eu posso fazer aqui. E todas essas configurações que eu fizer aqui dentro da minha máquina virtual, elas não vão interferir na minha máquina hospedeira, tá? Então eu posso fazer qualquer tipo de alteração, vou usar o sistema operacional normalmente aqui, tá? E isso vai ser isolado no meu sistema hospedeiro. Então, é bem interessante, tá? Bom, pessoal, então esse aqui que era o conteúdo que eu queria passar para vocês, tá? E mostrar como criar essa máquina virtual.
como que vocês podem ter esse software aqui, vocês conseguirem fazer customizações aqui dentro, sem prejudicar o sistema hospedeiro de vocês, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e nos vemos no próximo então. Um grande abraço!